Olá, sou o Eduardo, aluno do 6º ano. Vou falar com vocês sobre bradiarritmias. Vamos começar com uma breve revisão da anatomia cardíaca. Estou marcando a princípio os locais de maior automatismo cardíaco. Primeiro o nó sinusal, ou sino atrial. Segundo o nó atrioventricular. Terceiro o feixe de His. E por último as fibras de Purkinje. Mas o que é importante que vocês saibam em relação a isso? Toda célula tem um automatismo, ou seja, uma capacidade de despolarização. Essa capacidade varia de acordo com o centro deflagrador. A despolarização viaja pelas fibras nervosas e vai estimular a contração dos miócitos. Esta segue um fluxo padronizado e quando foge a isso, gera arritmias. No nó sinusal, temos o maior automatismo possível e cada um dos centros terá um automatismo menor e por consequência uma frequência cardíaca menor. O fluxo segue de 1, passa para 2, depois 3 e por último 4, onde atuará nas células de contração miocárdica. Depois dessa breve revisão, vamos à aula de hoje propriamente dita. Bradicardia é sinônimo de bradiarritmia. Mas qual é a definição de bradicardia ou bradiarritmias? É uma frequência cardíaca absoluta, ou seja, em repouso abaixo de 60, ou relativa, que depende da condição do paciente. Por exemplo, em sepse é esperado que tenha uma frequência cardíaca acima de 100, mas o paciente encontra-se em uma frequência cardíaca muito abaixo da esperada. Eu coloquei ali para vocês, na seta, o nosso atleta. Não podemos esquecer da bradicardia do atleta, ou fisiológica. Aquele paciente que tem uma frequência cardíaca de 60 no seu consultório, mas não apresenta sintomatologia alguma. E sua frequência cardíaca basal é essa, devido a um bom condicionamento físico. Como sua musculatura cardíaca é efetiva, não é necessário alta frequência cardíaca para manter o débito cardíaco. Agora, se imagine no PS, e veremos os 3 tipos de pacientes possíveis que podem chegar para você. Fiz uma tabelinha para vocês, para mostrar a diferença entre eles. O primeiro tem sintomas, mas não são derivados de algo sistêmico. O problema é intrínseco ao coração. Os sintomas são tontura, síncope, dispneia, dor torácica, pode ter até confusão mental. Tendo isso em vista, temos que classificar o grau de bradiarritmia e tratá-la. O segundo paciente é aquele com sintoma e com causa sistêmica, ou seja, a bradiarritmia é causada, por exemplo, por IAM, hipoxemia, intoxicação medicamentosa. Falaremos mais à frente sobre estas. O terceiro, por sua vez, é o nosso herói, o atleta já mencionado. É aquele que não tem sintomas e a frequência cardíaca baixa é apenas um achado de exame. O que devemos fazer? Medir a PA. Se essa estiver normal, podemos liberar o paciente. Bom, tendo em vista nosso primeiro paciente, vamos continuar o nosso atendimento então. No exame, como ele está? Está instável? Hipotenso? Tem rebaixamento de nível de consciência? O que você constatou no exame físico dele? Se ele tem algum dos dois, leve para a emergência. Na emergência você fará o quê? Aplicar o MOV. Tá lá, para vocês, cai muito em prova, tem que saber na ponta da língua, monitorização, ou seja, frequência cardíaca, PA, monitor cardíaco e oximetria. Oxigênio, lembre-se que não precisa ser via aérea definitiva, pode ser catéter, coloquei lá para vocês. IV de veia, calibrosa, acesso venoso periférico, muito volume em pouco tempo. E aí rodou um eletro de 12 derivações, isso não muda, todo paciente terá seu eletro feito no PS. Claro, se ele estiver parado, aí muda, não atrasaremos as medidas de reanimação para um paciente sem pulso. PCR. Vamos agora aos exames a solicitar. São importantíssimos para investigar os diagnósticos diferenciais do paciente. Então tá lá, eletrólitos, função renal, toxicológico, antiarrítmicos, digoxina, marcadores de necrose cardíaca, e aí entra CKMB, troponina e gasometria principalmente. Coloquei aqui para vocês a P, nossa querida onda P, que será tão importante na avaliação do eletro. P, quem são, onde vivem, o que comem, é mais ou menos por aí. Vocês têm que saber tudo o que acontece com elas no traçado. Primeiro, presença de onda P, morfologia e frequência dela. Segundo, intervalo PR. Terceiro, correlação entre a onda P e o complexo QRS. E o quarto, se há bloqueio ou divisão de ramo. Agora que temos o eletro em mãos, temos que ser capazes de identificar os tipos de bradiarritmia causados por má condição cardíaca. A bradicardia pode ser classificada em sinusal, atrial e juncional, de acordo com a fonte da despolarização. Eu farei uma tabela bem simples, junto com vocês, para compará-las em relação à origem da despolarização e o padrão eletrocardiográfico de cada uma delas. Entenda então que elas são derivadas de pontos diferentes. A sinusal, então, vem do nó sinusal ou sinoatrial. Intuitivamente, o atrial também, no átrio, mas de um foco ectópico. E a juncional no nó atrioventricular. Observe que as 3 são altas. Na primeira, temos um ritmo normal, porém um pouco mais lento, veja no eletro. Na segunda, há um ritmo diferente do normal, com ondas P's não sinusais. Veja a onda P marcada diferente das outras no eletro. Isso ocorre por ser desencadeada por um ponto ectópico, ou seja, um foco ectópico no átrio.
Já a juncional pode não ter onda P, ou estar invertida após o QRS, situação rara. Veja no eletro a ausência da onda P, marcada, com a seta. Bom, tá aí para vocês então a lousa completa. Vamos falar agora sobre bloqueios atrioventriculares, definidos pela dificuldade de passagem de estímulos entre as câmaras cardíacas superiores e inferiores. Eles são divididos em primeiro grau, segundo grau, Mobitz 1, segundo grau, Mobitz 2 e terceiro grau, sendo que em cada grau o bloqueio piora, até chegar no terceiro, que é um BAVT, bloqueio total. Vamos ao primeiro eletro então, de primeiro grau. No eletro, então, estão marcadas as ondas P e o intervalo PR, entre a onda P e o complexo QRS. Observe que esse espaço está alargado. Por definição, é um intervalo que tem mais de 0,2 segundos. Observe que eles são fixos, mais alargados. Repare que nesse traçado também aparece um infradesnivelamento de ST. Essa alteração eletrocardiográfica não faz parte do BAV de primeiro grau. Uma dica para vocês é que quando o examinador te der um eletro com apenas uma derivação, ele quer que você olhe o ritmo, e não se há infarto de parede, que para ser constatado necessita de mais derivações. Nesse caso aqui, ele pode ter um infradesnivelamento, mas o que chama a atenção é o ritmo anômalo, e ponto final. O segundo grau, Mobitz 1, por sua vez, é um pouco diferente. O sinal que sai do átrio para o ventrículo vai ficando cada vez mais atrasado. O intervalo PR vai aumentando gradativamente até ter uma P bloqueada, ou seja, uma P que não deflagra o QRS. Segundo grau, Mobitz 2, cada vez piorando mais a condução, bloqueando aos poucos até chegar lá no de terceiro grau. Não temos mais um aumento gradativo. Nesta, ou a P deflagra o QRS ou não, e segue um padrão fixo. Como neste nosso caso, 1, 2, 3 para 1, ou seja, cada 3 QRS, uma P é bloqueada. Isso é curioso, porque o padrão se repete. Veja que o intervalo PR é fixo. Coloquei lá para vocês, 2 para 1 ou 3 para 1. Chegamos finalmente ao BAVT. Observe as ondas P, sempre elas, coisas mais importantes que a gente pode ver num eletro, já falei isso para vocês. Observe que as P's não têm relação alguma com o QRS, não influenciam o complexo. Uma coisa importante de saber é que se a P cair em cima do QRS, ela pode desencadear um ritmo fatal. Como o QRS é deflagrado lá embaixo, este tem um padrão ventricular. Vamos falar agora do nosso primeiro paciente que chegou lá no PS. Pra gente. Chegamos à conclusão que ele tem uma BRAD pura, sem fatores secundários associados. Vamos tratá-lo de acordo com sua estabilidade. Se ele estiver estável, vamos observar, monitorar e avaliar se no eletro ele tem um BAV avançado, ou seja, Mobitz 2 ou de terceiro grau. Nestes, mais de 50% das P são bloqueadas. Como esse já tem um bloqueio mais avançado, será plenteado o marca-passo transvenoso. Por outro lado, se o paciente estiver instável, seguiremos outra vertente do algoritmo. Vamos recordar o que é instabilidade. Hipotensão, dispneia importante, queda do nível de consciência, dor torácica, já foi comentado. Definida a instabilidade, então, seguimos para a ordem de preferência das condutas a serem tomadas. Primeiro, atropina, 0,5 mg IV a cada 3 a 5 minutos, totalizando ao máximo de 3 mg, ou seja, 6 vezes no máximo. Normalmente não reverterá graus avançados. Segundo, marca-passo transcutâneo provisório ou adrenalina ou dopamina. A dose de ambas é de 2 a 10 microgramas por minuto. Mais fácil para vocês lembrarem então que elas têm a mesma dose. Por último, é o marca-passo transvenoso, que é definitivo. Esta é a última medida, caso não haja sucesso com as outras. Ele funciona aplicando uma corrente elétrica que atravessa o miocárdio e despolariza o coração. Dessa maneira, ele é capaz de controlar a velocidade de contração cardíaca. Essa corrente que viaja de um eletrodo a outro atravessa o coração e vai imitar uma corrente fisiológica. Vamos falar agora das causas que desencadeiam a bradicardia no paciente. Dessa maneira, conversaremos sobre os diagnósticos diferenciais. Primeiro, quero que vocês entendam duas doenças com as quais eu não vou delimitar nessa lousa, mas, a título de nota, cabem ser destacadas, que são por problema de condução, ou seja, as duas principais, Chagas e degeneração senil. Em ambas, a degeneração é irreversível. Vamos ao número 1 agora, hipóxia. Vamos procurar o que no exame físico? Uso de musculatura acessória, taquipneia e cianose. Segundo, a medicamentosa, os bloqueadores de canal de cálcio, não de hidroperidínicos, diltiazem e verapamil, nestes deve ser administrado cálcio, para agir como antagonista específico. Além desses, temos antiarrítmicos, antidepressivos tricíclicos e os beta-bloqueadores que eu não coloquei aí. Na terceira, eu coloquei intoxicação por digitálicos.
terá um bloqueio do sistema de condução, além de inibir bomba de sódio, por isso gera uma bradiarritmia importante. O tratamento é com anticorpos monoclonais. A quarta causa são os distúrbios hidroeletrolíticos. Quero que lembrem de disfunção renal. A quinta é o reflexo vagal, que responde muito bem à atropina. O sexto é o IAM. A sétima, endocardite. Oitava é uma causa muito importante também, o hipotireoidismo. A nona é a hipotermia. A décima são as infiltrativas, dentre elas amiloidose e sarcoidose. A 11ª causa e última, elencada aqui, é a hipercalemia. Bom, vamos fazer o resumão da aula agora para fechar com chave de ouro. Vamos voltar aos nossos 3 pacientes que chegaram no PS. O primeiro foi apenas um achado de exame físico, sem sinais de alerta, tem PA normal e sem sinais de alarme. É provável uma bradicardia fisiológica ou do atleta. Segundo, bradicardia com uma comorbidade sistêmica, gerando a frequência baixa. E aí entra os diagnósticos diferenciais que acabamos de comentar. Coloquei alguns para ficar ilustrado para vocês. Hipoxemia, intoxicação digitálica, distúrbios hidroeletrolíticos, reflexo vagal, IAM, endocardite. E aí, se melhorar a causa base, será controlada a bradicardia, provavelmente. Por último, a bradicardia pura, ou seja, ela é responsável pelos sintomas apresentados pelo paciente. Em algumas literaturas, abaixo de 50, em outras, abaixo de 60. Deixei as duas aqui na aula. Não é por isso que você vai brigar com o examinador e perder nota. Bom, o que será feito então? Primeiro, checa vias aéreas, se estão pérvidas. Oferece O2, se saturação abaixo de 90%. Monitoramento, acesso venoso calibroso periférico, corre o eletro de 12 derivações para ele e aí passa a avaliar a estabilidade do paciente. Isso será feito olhando os sinais de alerta, que são hipotensão, rebaixamento de nível de consciência, sinais de choque, falha cardíaca, dor torácica e ICC. O paciente está estável, no caso, vai monitorar e observar. Agora, se ele está instável, seguir o algoritmo que já definimos. Primeiro, atropina, depois dopamina ou adrenalina ou marca-passo transcutâneo. E se em uma dessas 3 condutas tomadas ali no PS responderem, partimos para o marca-passo transvenoso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!